Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Matheus e nesse vídeo nós vamos falar sobre um conceito essencial no desenvolvimento de aplicações, o CRUD. CRUD é uma sigla que representa as 4 operações básicas de qualquer banco de dados. Vamos explorar como implementar essas operações usando o Supabase, uma poderosa ferramenta de back-end. Então, se você está pronto para dominar a gestão de dados na sua aplicação, continue assistindo esse vídeo. Lembrando que o foco desse vídeo não é entrar em conceitos dos Supabase, o que é o Supabase, como funciona e tal. Nós vamos trabalhar somente o CRUD com o Supabase. Tá? Se você quer se aprimorar em Supabase, em Flutterflow, eu convido você a fazer parte da academia Flow Master Academy, onde você, iniciante, ou até mesmo se você já entende algo de Flutterflow, banco de dados, você pode estar levando o seu conhecimento para um próximo nível. Tá? Então aqui, quando você fizer essa inscrição, você vai ter acesso a esse dashboard de início. Então você vai ver seus seguidores, as aulas que você compartilhou com outros membros, total de aulas que você assistiu até o momento e os projetos que você concluiu. Tá? Aqui nós vamos ter alguns banners, né, de alguns projetos que você pode estar iniciando. Então aqui a gente tem a promoção para WhatsApp, né? A gente tem um sistema de delivery que é o mais desenvolvido pelos alunos até o momento. Tá? E aqui embaixo você encontra alguns projetos, ó, Supabase, automação para WhatsApp, aplicativo de eventos feito com Supabase. Temos também o SaaS, Mercado Pago, Pagar.me, sistema de entregas, entre outros projetos. Tá? Aqui você vai ver suas últimas aulas assistidas, os projetos que você iniciou, né, mas ainda não finalizou. E aqui você tem o projeto destaque do mês, que é o sistema de delivery. Tá? E aqui em cima você vai ter outros menus, né, códigos desde custom functions, actions, widgets, alguns modelos de Figmas para você buscar inspirações para suas aplicações, clones, lojas e aulas. Tá? Não vou me aprofundar muito aqui, porque não é o foco desse vídeo. Tá? O convite está feito, o link está aqui na descrição do vídeo. Muito bem, então CRUD. O que é CRUD? Vamos iniciar com a letra C. A letra C nada mais é do que create. Create significa criar dados, né? Criar. Então você cria dados para você ir alimentando o seu banco de dados, ok? Depois da letra C, nós temos a letra R. R nada mais é do que ready. Ready nada mais é do que leitura, tá? Ou seja, você criou seus dados, mas agora você precisa fazer a leitura desses dados, tá? E junto aqui entra também a opção de obter os dados, né? Então você precisa obter esses dados para poder fazer a leitura deles, tá bom? Por penúltimo, nós temos a letra U. Letra U nada mais é do que update. Update é igual a atualizar, tá? Atualizar. Digamos que você criou um documento com um nome errado, você pode estar atualizando esse documento, tá bom? Depois a gente tem a letra D. Letra D nada mais é do que delete ou excluir, né? Que é o mais famoso aí por nós brasileiros. Excluir. Isso aqui é CRUD, tá? Criar, ler, atualizar e deletar. Lembrando que quando a gente fala em criar, a gente pode criar um documento único ou vários documentos, né, ao mesmo tempo. A mesma coisa para a leitura. Você pode ler um único documento ou vários documentos, ou aqueles documentos em específico, né, que você seleciona e você pode estar lendo esse documento. O mesmo para atualizar e excluir vários documentos ou documentos em específico. Coisas que nós vamos ver nessa aula a partir de agora, tá bom? Então aqui no nosso Supabase, eu vou adicionar um novo projeto. Eu vou chamar esse projeto de CRUD, tá? Vou pedir para ele gerar uma senha aleatória aqui no meu projeto e eu vou selecionar a cidade de São Paulo, né, Brasil, para que o meu banco de dados ele tenha um melhor desempenho, tá bom? Perfeito. Criou aqui então o nosso projeto e eu vou vir aqui em
Table Editor, tá? Aqui é onde vai ficar as nossas tabelas, tá? Os nossos dados. Então, eu vou adicionar aqui uma nova tabela. Eu vou chamar essa tabela de produtos, tá? Produtos. E vou ativar essa opção aqui, ó, Enable Real Time, que seria para você atualizar os dados em tempo real, tá? Então aqui eu vou adicionar uma coluna, vou colocar aqui o nome do meu produto, que vai ser do tipo text, né? Posso colocar aqui também uma descrição, pode ser, né? Descrição. Vamos colocar aqui a quantidade desse produto, que vai ser do tipo inteiro 8, tá? Inteiro 8. E, por último, a gente coloca aqui o preço do nosso produto, que vai ser float 8, que é o tipo double, tá? Então, aqui eu estou criando uma tabela, né, chamada produtos. E essa tabela vai conter esses dados aqui. Perfeito? Vou salvar aqui minha tabela. Está criando minha nova tabela chamada produtos. Adicionando as 6 colunas. Tá? Maravilha. Criou aqui então a nossa tabela. E antes de tudo, antes de nós podermos trabalhar o CRUD aqui nessa tabela de produtos, nós precisamos adicionar uma política, tá? O Supabase ele não permite que você crie ou leia os dados sem você adicionar uma política nessa tabela, tá? Então vou clicar nessa opção aqui, ó, Add RLS Policy, e vou vir aqui ó, em Create Policy. Você vai ter que fazer isso em cada tabela que você adicionar no seu banco de dados, tá? Então vou colocar aqui um nome, vou colocar regras produtos, né? Pode ser regras produtos. Que você pode, né? Você tem algumas opções. Eu vou selecionar aqui essa permissão aqui, ó, all, que seria todas elas, tá? E vou selecionar true. Não vou me avançar em cada um deles aqui, porque é bastante coisa, tá? Então, vou simplesmente permitir tudo e aqui embaixo eu digito true, que seria verdadeiro. Tá? E vou salvar minha política. Beleza. Agora eu preciso conectar o meu Supabase com o meu projeto na Flutterflow. Então, vou vir aqui em Project Settings, configurações do projeto, e vou vir aqui embaixo, ó, API. E aqui então eu tenho a URL do meu projeto e eu tenho a chave pública. Tá? Se nós virmos aqui no Flutterflow em configurações, aqui embaixo em integrações, a gente tem o Supabase. Vou ativar e ele me pede aqui ó, a URL de API do meu projeto, que é exatamente essa daqui. Vou copiar e vou colar aqui. E aqui ele pede o Anon Key. Tá? Esse Anon Key é o público. Tá? Anon Public. É essa aqui. Vou copiar e vou colar. E vou dar um get schema. E olha só, ele já trouxe a tabela produtos que a gente acabou de criar lá no Supabase. Ou seja, a nossa integração com o Supabase está 100%. Beleza. Agora aqui nessa tela Home, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar um nome aqui. CRUD, pode ser? Aqui, opa. CRUD, tá? E nessa tela Home, o que nós vamos ter nessa tela Home? Nós vamos ter os dados, tá? Nós vamos ter todos os nossos dados. Primeiro, a gente vamos ativar aqui o scroll, tá? Primeiro de tudo, nós temos que voltar aqui e ver qual é a primeira coisa que nós devemos fazer, que no caso é criar. Então nós vamos criar um registro no nosso banco de dados na tabela produtos, que a gente acabou de criar. Tanto que a gente só tem a tabela produtos, tá? Então, para criarmos um produto, a gente tem que identificar os campos que nós temos aqui nessa tabela. O ID e o create, né, a data de criação, você não mexe, tá? O Supabase ele cria automaticamente. Então, a gente precisa criar os outros campos, né, as outras colunas que nós adicionamos, que no caso é o nome do nosso produto, a descrição, a quantidade e o preço.
Então, vou vir aqui no Flutterflow, vou adicionar aqui uma coluna. Nessa coluna, eu vou dar um padding aqui de 20 em todos os lados. Tá? Não vou entrar em detalhes no design aqui. Tá? Vou adicionar uma linha. Nessa linha, eu vou adicionar um text field. Text field. Nesse text field vai ser o nome do nosso produto. Tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, digite o nome do seu produto, ou dê um nome para o produto. Né? Vou ativar outline, colocar aqui, beleza, e aqui um. E vou tirar o focus, porque eu não gosto desse focus. Beleza. Vou renomear esse text field, tá? Eu vou colocar aqui nome, colocar txt nome produto. Ok, ele já renomeou aqui o nosso text field. Vou duplicar essa linha. Vou dar um espaçamento nessa linha acima de 15. E aqui embaixo vai ser a descrição do produto. Então, txt descrição produto. E aqui abaixo a gente altera também, tá? Aqui onde está nome, colocar descrição, apenas descrição. Perfeito. E aí eu vou duplicar novamente. E aqui vai ser o preço do produto. Preço produto. Tá? E aqui a gente altera também para preço. E aí aqui agora a gente duplica, tá, essa linha e tira esse text field. Tá? Você pode deixar, mas eu vou usar para a quantidade, eu vou usar o widget counter button, tá? Que ele é o widget de contagem, tá? Então a gente seleciona menos ou mais e aí a gente salva, tá? Então aqui o mínimo vai ser 1, né? Aqui mínimo 1 e o máximo a gente não vai deixar máximo, tá? Vamos deixar assim. Então beleza. Eu vou dar um nome para essa coluna. Eu vou colocar coluna criar doc, que seria criar documento. Beleza. Então aqui, outra coisa. Vamos adicionar outra linha. E dentro dessa linha a gente coloca um botão. Tá? E eu vou expandir este botão. Nesse botão, eu vou colocar aqui no texto o seguinte. Vou botar criar produto. Ou salvar, né? Fica a seu critério. Eu estou usando criar para você entender, né, o CRUD que a gente está usando aqui na prática, tá? Mas você pode colocar outro nome aqui, por exemplo, salvar, né, adicionar produto, enfim, fica a seu critério. Então, beleza. Vamos, então, criar um produto? Então, vamos nesse botão aqui, nós vamos adicionar uma ação. Tá? Add Action, e nós vamos vir nessa opção aqui, ó, Backend Database, Supabase, e vamos vir em Insert Row, que seria inserir uma nova linha. Tá? Então aqui a gente tem as nossas colunas, né? E abaixo vai aparecer as linhas. As linhas são os nossos registros, os nossos documentos. Tá? Então, vou inserir uma linha na tabela Produtos, e aqui ele pede quais campos você quer adicionar nessa linha. No nosso caso, vamos adicionar todas, lembrando, removendo aqui o ID e o create, tá? Que ele cria automaticamente lá no Supabase. Então aqui a gente tem um nome. De onde que vai vir o nome do nosso produto? Vai vir do nosso widget state, nome produto. A descrição, widget state, txt, descrição produto. Quantidade vai vir do nosso widget state, count controller, tá? Que é esse widget aqui. O preço vai vir do widget state, txt, preço produto. Aqui você pode colocar um nome dessa ação, né? Vou colocar criar produto. Ok. Deixa eu fechar. Maravilha.
Depois que criar o produto, eu quero mostrar uma mensagem, né, de que realmente aconteceu tudo certo. Então, vou colocar um show snack bar e vou escrever o seguinte: produto adicionado com sucesso. Maravilha. Ok. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Então, vamos compilar. E assim que a compilação estiver pronta, eu volto com você. Perfeito. Compilou então aqui o nosso projeto e vamos então adicionar um produto. Lembrando que a gente não tem nada aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, por exemplo, camiseta. Camiseta branca. Descrição, vou colocar esta é uma camiseta branca. O preço eu vou colocar R$ 29,90 e eu quero a quantidade 5. Então, criar produto e olha só, produto adicionado com sucesso. Vamos ver, está atualizando e olha só, chegou aqui então no nosso banco de dados o produto que a gente acabou de criar. Então aqui ele trouxe o ID 1, tá? Esse ID ele nunca vai se repetir, tá? Não se preocupa. A data em que foi criado. Aqui nós temos o nome do nosso produto, a descrição, a quantidade e o preço, que foram os campos que a gente preencheu aqui. A gente pode alterar aqui também. Camiseta preta. Esta é uma camiseta preta. Valor R$ 35,90. Eu quero que o estoque dessa camiseta seja 10. Então, criar produto, produto adicionado com sucesso. E aqui está, ó, camiseta preta, ID 2, quantidade 10 e preço R$ 35,90. Vou adicionar mais uma, tá? Vou adicionar bermuda. Esta é uma bermuda, R$ 45,90, estoque 11. Criou, e eu vou colocar aqui agora calça jeans. Esta é uma calça jeans, que vai custar R$ 65,90. E eu quero que tenha 15 no meu estoque. Beleza, vamos ver aqui então. Então chegou a bermuda e a calça jeans. Então agora nós temos 4 registros. Só que ele não está aparecendo aqui no nosso projeto. Ele só está no nosso banco de dados. É agora que a gente parte para a letra R, leitura. Para nós podermos ler esses documentos que a gente acabou de criar, nós precisamos obtê-los primeiramente. Tá? Então, aqui no Flutterflow, nessa coluna, eu vou adicionar uma list view. Nessa list view, vou dar um padding de 20 em todos os cantos. E nessa list view, eu vou adicionar uma linha. Perfeito. Nessa linha, eu vou adicionar um texto. Vou duplicar este texto. Vou duplicar mais uma vez. E vou adicionar um ícone. Tá? Um ícone. Beleza. E agora nessa linha, eu vou dar esse espaçamento aqui, ó. Esse padding aqui, tá? Na linha. E aí ele está vendo que ele separou, né? Deu um espaçamento entre os elementos que estão dentro da linha. Muito bem. Esse ícone eu já vou deixar ele pronto, tá? Vou escolher esse ícone de lápis aqui, ó, Edit, que vai ser para nós editarmos este produto. Perfeito? Beleza. Só que antes de nós partirmos, né, que eu quase esqueci, antes de nós partirmos para... Na verdade, já vamos fazer aqui, tá? Vamos obter primeiramente esses documentos. Nessa list view, eu vou fazer um backend carry, tá? E vou adicionar aqui Supabase carry. E eu vou escolher a tabela que eu quero trazer. Eu quero trazer a tabela produtos. Então, para você que não sabe o que eu estou fazendo, que é o seguinte, eu estou fazendo uma consulta no meu banco de dados. Tá? Eu estou consultando os dados da tabela produto. E que ele fala que tipo de consulta tu quer fazer. Eu quero trazer uma lista de linhas.
Quando eu seleciono lista de linhas, eu estou trazendo todas essas linhas. Todas. Se eu selecionar single row, eu estou trazendo apenas uma linha. Tá? Apenas uma linha. De momento, a gente quer uma lista. Então, nós vamos adicionar uma lista e vamos confirmar. Perfeito. Então, aqui agora, está vendo que ele se repetiu os elementos, né? Perfeito. Vou dar um padding aqui abaixo de 15. E nesse primeiro texto, eu vou selecionar aqui em Produtos Row, que é da consulta que nós estamos fazendo, e selecionar o nome do meu produto. Tá? Aqui ele está pedindo uma variável, vou colocar nome. Perfeito. Aqui eu vou fazer um combine test. E aqui eu vou colocar QT, que seria a quantidade do meu produto, que está vindo da minha consulta produtos row quantidade. Ok, perfeito. E aqui eu quero trazer o preço do meu produto. Tá? Eu vou fazer uma formatação simples, tá? Automático, baseado no país, R, cifrão. Confirmo. Beleza. Então, os dados que eu quero trazer aqui é o nome do meu produto, a quantidade e o preço, tá? Deixa eu dar um espaçamento aqui. De 10, perfeito. Vamos então aqui atualizar. Dar um instante reload. Deixa eu atualizar mais uma vez. Perfeito. Compilou aqui então o nosso projeto e perceba que ele já trouxe aqui os nossos produtos, tá? Os que a gente criou. Se eu criar um outro produto, por exemplo, moletom, descrição, vou colocar este é um moletom, preço, vou botar R$ 59,90, quantidade 3. Então, criar o produto e olha só, ele já apareceu aqui, ó, moletom, produto que eu acabei de criar. E também apareceu aqui no nosso Supabase, moletom. Perfeito. Então, o que a gente fez até o momento? Nós criamos um produto e mostramos, né? A gente criou e a gente obteve ele para leitura. Então, nós já utilizamos a letra C e a letra R. Agora, a gente precisa atualizar esses produtos, né? Digamos que você queira atualizar o preço, né? Ou atualizar o estoque, ou talvez até o nome. Como que a gente faz isso aqui? Então, aqui no nosso Flutter Flow, nós vamos criar um componente, tá? Esse componente nós vamos chamar de atualizar documento. Vou criar esse componente. Beleza. Vou adicionar aqui um container. Vou jogar esse container aqui para baixo, tá? Vou dar uma largura infinita. Um pad em cima de 15. Pad não, um arredondamento de 15 nos cantos superiores, tá? A altura eu vou tirar e eu vou adicionar dentro desse container uma coluna. Perceba que ele preencheu tudo, tá? Nós vamos ativar o scroll dessa coluna e olha só que maravilha. O que está acontecendo aqui? O container ele está se adaptando, tá? À altura de acordo com os elementos que tem dentro dele, tá? A gente removeu a altura aqui, então ele não tem uma altura definida. Logo, ele vai se adaptar com os elementos dentro dele. Ok, vou dar um padding nessa coluna de 20 e vou adicionar aqui, eu vou copiar, na verdade, essa coluna aqui. Ó. Vou copiar essa coluna, vou vir aqui, vou deletar essa coluna e vou colar essa coluna. E essa coluna a gente ativa o scroll, tá? Perfeito. Show. Eu vou duplicar este botão e nesse botão de baixo eu vou colocar cancelar. Tá? Quando eu clicar em cancelar, eu quero que ele feche esse componente. Tá? Então a minha ação vai ser um bottom shift, tá? Para fechar este componente. Beleza.
Agora, nesse botão, a gente vai tirar a ação dele, tá? Vamos remover esta ação. E perfeito. Se nós visualizarmos assim, a gente não tem nada, tá? E a gente precisa atualizar um documento que existe. Como que a gente faz isso? A gente adiciona um parâmetro, tá? Nesse componente, a gente vai vir aqui em parâmetro e vamos adicionar o parâmetro. O nome vai ser editar produto. E esse parâmetro vai ser do tipo Supabase Row da tabela produtos. E confirma. Maravilha. Agora, nesse primeiro text field, eu vou vir aqui em Initial Value, né, que é o valor inicial, e vou trazer do meu componente o nome do produto. Tá? O nome do produto. Aqui eu vou trazer do meu componente, do meu parâmetro, a descrição do produto. Aqui eu vou trazer o preço. E aqui no Counter Control, aqui em valor inicial, eu vou trazer a quantidade que eu tenho do meu produto. Perfeito. Do jeito que está, o que vai acontecer? Ele vai trazer os dados do meu produto. Está setado já nesses widgets aqui. Nesse botão de criar produto, eu vou alterar o texto e vou mudar para atualizar produto. Perfeito. Qual vai ser a minha ação aqui agora, já que eu quero atualizar esse produto? Eu vou vir em Add Action, Backend Database, vou escolher a opção Supabase e vou vir aqui, ó, Update Row. Vou atualizar uma linha da tabela Produtos. E aqui ele pede um filtro, tá? Nesse filtro, eu vou selecionar o ID, tá? Que esse ID é igual o produto que vem no meu parâmetro, ID. Ou seja, aqui eu estou dizendo nessa ação que eu quero atualizar o produto em específico. Qual é esse produto em específico? É o que eu estou trazendo no meu parâmetro, tá? Quais campos eu quero atualizar? Vou colocar todos aqui, menos o ID e a data de criação, tá? Então, o nome, ele vai vir do WigState txt nome. A descrição vai vir do WigState txt descrição. Quantidade vai vir do meu WigState count controller, tá? E o preço vai vir do meu WigState txt preço. Ok. Depois que eu atualizar o meu documento, eu vou fechar este componente. Tá? Dismiss. Fechei. Maravilha. Agora, aqui na minha tela Home, quando eu clicar nesse ícone aqui de lápis, eu quero chamar aquele componente. Tá? Bottom Sheet. Show. Seria chamar, né? Qual componente eu quero chamar nesta ação? Componente atualizar documento. E aqui ele informa que esse componente ele existe um parâmetro, tá? E a gente precisa passar esse parâmetro. E esse parâmetro ele é um Supabase Row. Qual o Supabase Row que a gente vai passar? Vamos passar o que está vindo aqui da tabela, da consulta que a gente está realizando aqui. Então, produtos row, eu vou passar a linha que eu acabei de selecionar, que no caso vai ser essa aqui, tá? Confirma. Perfeito. Vamos testar? Então, vamos aqui iniciar uma nova sessão no Test Mode. Perfeito. Perfeito. Compilou então aqui o nosso projeto. Vamos clicar aqui na camiseta branca e vamos atualizar este produto. Então, vou clicar aqui. E perfeito. Ele me trouxe o nome do meu produto, a descrição e o preço. Eu vou atualizar o preço. Atualmente está R$ 29,90. Eu vou colocar para R$ 19,90. Digamos que a gente teve um desconto, né? E vou atualizar o produto. Então, aqui ó, camiseta branca,
R$19,90. Posso atualizar também o estoque, né? Se eu quiser deixar 2, vou vir aqui, camiseta branca, quantidade 2, preço R$19,90. Se eu quiser atualizar calça jeans, clicar aqui, preço. Ficou mais caro a calça jeans. Então é R$75,90. Eu tenho 20 no meu estoque. Vou atualizar. E olha só, calça jeans, quantidade 20, R$75,90. Então, perfeito. Nós já trabalhamos aqui, então, o create, ready, update e agora só falta o delete. Então, o delete, nós vamos vir aqui no nosso componente e vamos duplicar esta linha. Perfeito. Nesse botão, eu vou colocar a opção de excluir produto. Excluir produto. E eu vou colocar aqui uma cor vermelhinha, tá? Um vermelho, só para indicar exclusão. Eu vou remover esta ação. Agora, a ação tem que ser de deletar esse produto. Então, vou clicar em Add Action. Vou vir em Backend Database, Supabase, e aqui tem, ó, Delete Row. De qual linha eu quero, de qual tabela eu quero deletar uma linha? A tabela Produtos. E aqui eu vou adicionar um filtro, tá? Qual produto eu quero excluir? Então, eu vou filtrar pelo ID, que é igual o que está no meu parâmetro, tá? O produto que eu estou trazendo no meu parâmetro. Eu vou pegar o ID dele. Ou seja, eu quero deletar esse produto em específico. Depois de eu deletar, eu vou fechar este componente, tá? Fechei. Beleza, é somente isso, tá? É bem simples. E vamos dar um instante reload. Aqui mais uma vez. Aqui, perfeito. Maravilha, compilou aqui então. Se eu clicar, por exemplo, em... Vamos excluir o moletom. Clicar aqui. Ele abriu as opções, tá? Trouxe os dados do meu produto, que eu posso atualizar, excluir ou cancelar. Vou clicar em excluir produto. Cliquei aqui e olha só, o moletom sumiu daqui, né? Ele foi deletado. Ó, ele vai sumir daqui também, tá? E olha só, sumiu aqui do meu banco de dados. Posso apagar também, posso deletar a camiseta branca, excluir, sumiu aqui camiseta branca. E aqui também sumiu a camiseta branca. Perfeito. Então a gente entendeu o que é CRUD. A gente criou, nós obtemos e lemos, a gente atualizou e a gente deletou os documentos. Só que a gente fez isso um por um. Ou seja, a gente criou apenas um documento, atualizamos um documento e deletamos apenas um documento. Como que a gente faz agora então para criar documentos em massa e atualizar documentos em massa também? E o mesmo para deletar. Então, como que a gente faz isso? Aqui no nosso Flutter Flow, tá? Na nossa tela Home, nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos criar um data type, tá? Data type. E vamos criar o seguinte, produtos. Produtos. E create, tá? Data type nada mais é do que uma tabela, porém offline, digamos assim, né? Porque você pode criar, guardar, né, registros offline e depois subir para o banco de dados, tá? Então isso aqui ele fica salvo na memória do celular do usuário, tá? Então eu tenho a tabela aqui produtos, né, o data type produtos, e eu vou adicionar os campos. Quais campos eu vou adicionar aqui? O nome, vou criar a descrição, tá? Lembrando que, tá, um detalhe, os campos que você adicionar aqui precisam ser iguais ao que você criou aqui na tabela, tá? Aqui no banco de dados, eles precisam ser iguais. Você só não cria o ID e a data de criação, porque é automático do banco de dados, tá? Porém, o nome, a descrição, a quantidade e o preço, você precisa colocar igual que está aqui, tá? Desde o nome, o tipo de dado, tá bom?
Então a gente adicionou o nome. Importante, a ordem também que você coloca, tá? A gente precisa fazer igual aqui também. Nome, descrição do tipo string. Vamos colocar aqui a quantidade, tá? Quantidade, que vai ser do tipo inteiro. E vamos colocar aqui o preço. O preço ele é do tipo double, tá? Tipo double. Perfeito. Agora aqui na nossa homepage, nós vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar um page state, tá? E vamos colocar aqui produtos. Tá? Ele vai ser do tipo data type, tá? E vai ser uma lista do data type produtos. Tá? E vou confirmar. Ok. Agora, nessa minha ação aqui de criar produto, eu vou duplicar, tá? Duplicar. E aqui eu vou colocar o seguinte. Adicionar. Vou colocar aqui. Add produto data type. Só para nós identificarmos aqui, tá? Então, o que eu vou fazer nesse botão? Eu vou criar um produto no meu data type, tá? Então, eu vou, na ação desse botão, eu vou remover essas ações, tá? E eu vou adicionar uma outra ação. Qual vai ser esta ação? Vai vir aqui em State Manage, Update Page State. Eu vou adicionar o field. A gente só tem um, né? Que é a lista de produtos do data type. E eu vou nessa opção aqui, ó, adicionar a lista. E eu vou criar um data type. Tá? Data type produtos, que é o único que a gente tem. E a gente adiciona todos os fields, tá? Então, o nome, ele vai vir do meu widgetstate txt nome produto. Descrição, widgetstate descrição. Quantidade, vai vir do meu widgetstate count controller. E o preço do meu widgetstate txt preço produto. E vou confirmar. Ok. Então aqui eu estou adicionando, tá, um produto no meu page state, tá? E como é que eu vou saber se ele criou, né? Como é que eu vou saber que ele guardou no page state? Nessa coluna nós vamos trazer uma linha, tá? Essa linha eu vou jogar aqui para baixo dessa coluna. Aqui. Ok? Vou dar um padding de 20. Maravilha. Nessa linha eu vou ativar o scroll dessa linha, tá? Nessa coluna eu vou jogar os elementos todos para a esquerda. E aqui ficou a minha linha. Ok. Aqui agora eu vou adicionar um container. Tá? Container que vai ter uma largura de 150. Vou colocar até 250, tá? Só para nós. Ou 200. 200 fica melhor. Vou dar um arredondamento de 12. E uma altura, pode deixar sem mesma altura, tá? Perfeito. Nesse container, eu vou adicionar uma coluna. Vou dar um pad nessa coluna de 10. E nessa coluna, eu vou adicionar uma linha, tá? Nessa linha, eu vou adicionar um texto. Vou expandir este texto, tá? É importante você expandir por quê? Porque se você não expandir, o texto ele vai cair fora, tá? Ele vai acabar ultrapassando aqui o container. Então, se o texto for muito grande, ele vai vir para fora. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele permaneça aqui dentro, né? Dentro da nossa coluna. Então, a gente expande o texto, tá bom? Vou duplicar esta linha. Tá? Nessa coluna, eu vou dar esse espaçamento. E vou duplicar mais uma vez. Ok. Agora, nessa row, nessa linha aqui, eu vou ver nessa opção, ó, Generate Dynamic Children, né? Gerar uma lista. Da onde que vai vir essa lista? Vai vir do meu Page State Produtos.
Vou confirmar. Eu vou dar um nome, produtos, vou colocar aqui, produtos page state. E vou salvar. Perfeito, ele gerou aqui então a nossa lista. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? A gente criou um produto diretamente no nosso banco de dados e a gente obteve os produtos do nosso banco de dados. Aqui é praticamente a mesma coisa, tá? Nós estamos adicionando um produto no nosso page state e nessa linha a gente está obtendo os produtos que estão nesse page state, tá? Qual é a diferença? A diferença é que esse produto não está ainda no nosso banco de dados. Tá? Ele ainda não está no nosso banco de dados. Por quê? Porque a gente vai mandar em massa. Então, nós vamos adicionar vários produtos nesse page state e vamos subir todos esses produtos de uma vez para o nosso banco de dados. Perfeito? Então, maravilha. Nesse texto aqui, eu vou vir em produtos page state item, data, e vou pegar o nome, que vai ser o nome do meu produto, né? Faço a mesma coisa aqui, data, eu vou pegar a quantidade, eu não vou pegar a descrição, tá? Nesse container, deixa eu ver se consigo tirar a altura dele. Tá, consigo, perfeito. E aqui eu vou trazer, então, o preço. Ok. Eu vou dar um pad de 10 nessas linhas, tá? Um padding superior de 10. Ok. E aí eu posso até duplicar essa linha e trazer a descrição, tá? Então aqui eu altero para descrição. Ok. Nessa mesma coluna, eu vou adicionar uma linha, tá? Uma outra linha. Vou dar um padding de 10. E nessa linha eu vou adicionar um botão, tá? Vou expandir esse botão. Esse botão eu vou chamar de remover, caso eu queira remover, né, esse produto do meu data type. Qual é a ação que eu vou utilizar neste botão? Vamos vir em Add Action, State Manager, Update Page State. Nós vamos atualizar o nosso Page State Produtos. E eu vou remover da lista, ó, Remove from List. Vou remover. E que ele pede, qual data type você quer remover? Quero remover o que está aqui na lista que eu setei, tá? Quando você seleciona produtos Page State Item, ele identifica, tá? Qual é o item que você está selecionando, é automático, tá? Perfeito. Ok. Vamos testar? Vamos dar um instante reload. Mais uma vez. Perfeito. Do jeito que tá, ainda não estamos mandando para o nosso banco de dados, tá? Nós vamos mandar para lá. Perfeito, compilou aqui então. E agora, se eu colocar aqui um moletom, este é um moletom, preço R$ 59,90, quantidade 5. Se eu clicar aqui em Add Produto Data Type, olha só, ele apareceu aqui. Moletom 59,90 e a descrição este é um moletom. Posso colocar aqui 2, moletom branco. Este é um moletom branco. Eu vou mudar apenas o estoque, tá? E olha só, ele já trouxe aqui também, tá? Moletom normal e moletom branco. Se eu clicar em remover, ele vai remover. E aí acabou ficando somente um. Se eu clicar aqui, não tem nada no meu Page State. Maravilha. E agora, como é que a gente faz para mandar essa lista de produtos para o nosso banco de dados? Tá? Primeiro de tudo, vamos adicionar uma linha. Tá? Eu estou fazendo tudo em uma tela, mas você pode fazer em telas separadas. Tá? E essa linha eu vou botar aqui embaixo dessa linha do Page State. Tá? Ok. E aqui eu vou adicionar um botão e vou expandir este botão.
Ok. Esse botão eu vou colocar aqui, salvar no banco de dados. Maravilha. O que acontece? Quando eu clico em salvar no banco de dados e venho na ação nativa aqui do Flutterflow, ó, Insert Row, ele permite que eu adicione apenas um produto. Né? Ele permite que eu crie apenas um documento por vez, ou seja, um documento por ação. Não é isso que a gente quer, tá? A gente quer enviar tudo em massa. O que nós poderíamos fazer aqui? Nós poderíamos fazer um loop, né? Isso aqui vai dar muito trabalho e a gente quer facilitar o nosso processo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte. No nosso Supabase, na tabela produtos, nós vamos ver nessa opção aqui, ó, API Docs. E aqui ele tem a opção, ó, de Insert Rows, ou seja, inserir linhas. Ou seja, você pode inserir mais de uma linha, tá? Então, Insert Rows, e nós vamos vir aqui em Bash, tá? E aqui ele já te dá a URL da API que você precisa, tá? O endpoint, as autorizações e tudo mais. Então, aqui no Flutterflow, nós vamos adicionar uma API e vamos colocar aqui, criar documentos em massa. A API, ela é do tipo Post, tá? Ele já mostra aqui, ó, Post. Então, a gente vai alterar para o tipo Post. Vou copiar o meu endpoint, tá? E vou colar aqui. Maravilha. Eu vou clicar aqui em Showcase e ele vai trazer a minha API Key junto aqui com a minha chave de API, tá? Vou copiar e ele é um header, ó, tá vendo? H significa header. Então aqui, add header, vou adicionar. Eu tenho que adicionar mais um header, tá? Essa autorização BRR não precisa, tá? Não precisa. Então eu vou copiar esse aqui, ó, Content Type Application JSON. Tá? Significa que a gente está mandando um arquivo JSON, tá? que a API aceita esse arquivo JSON. Perfeito, salvamos. Agora a gente precisa criar uma variável. Tá? Essa variável vai se chamar JSON, tá? JSON, que vai ser do tipo JSON list. E confirma. Ok. Aqui em body é o que nós vamos mandar na API. Tá? O que nós vamos enviar na requisição. Nós vamos enviar um arquivo JSON. Tá? Para você que não sabe o que é um arquivo JSON, é o seguinte. Tá? Abre chaves ou conchetes, eu sempre esqueço o nome disso aqui. E arquivo JSON seria isso aqui. Ó. Nome, tá? E aqui, nome produto. Isso aqui já é um arquivo JSON. Tá? Tanto é que se eu salvar, ele vai permitir que eu salve. Se você quiser colocar mais dados, você dá um vírgula e coloca aqui. Descrição, dois pontos. Descrição do produto. Aqui. E salva. Isso aqui é um arquivo JSON. Só que a gente quer enviar uma lista para o nosso banco de dados, porque nós vamos criar vários produtos ao mesmo tempo. Então, para enviar uma lista, a gente usa o seguinte. Como eu falei, eu sempre esqueço se isso aqui é chaves ou colchetes. Vamos jogar como chaves aqui, tá? Eu sempre esqueço. Isso aqui significa que eu vou enviar uma lista para o meu banco de dados, tá? Então, eu vou abrir chaves, colchetes, pode dizer, tá? Vamos dizer que isso aqui é chaves, isso aqui é colchetes. Eu sempre confundo os dois, tá? E eu vou fechar aqui. Então, se eu deixar, por exemplo, assim, vamos colocar aqui nome, que seria o nome do produto. Aqui eu estou indicando que eu estou enviando uma lista, tá? Porém, nessa lista contém apenas um documento, tá? Um documento. É uma lista, só que nessa lista contém apenas um item, tá? Não é o que a gente quer. Então, como é que vai ficar a nossa requisição? Então, como que nós vamos mandar na API? Vamos usar um vírgula, vamos colocar aqui a descrição,
tá? Lembrando que se você for mandar assim manualmente, não esqueça, esses campos têm que ser os mesmos da tabela, aqui das colunas, tá? Então, descrição, eu mando aqui descrição teste, dou vírgula, sempre use em aspas, tá? Porque a aspas significa variáveis, tá? Aqui eu vou colocar a quantidade, vamos colocar aqui 10, vírgula, e aqui o preço, que vai ser R$ 5,99, por exemplo, tá? Pronto. Assim eu estou mandando um único item nessa lista, tá? Se eu der um vírgula e copiar esse item aqui, colar aqui, o que eu estou fazendo? Agora estou enviando 2 itens, tá? Estou enviando 2 itens. Eu não vou me aprofundar aqui em JSON com você, tá? Mas para você entender o que nós vamos enviar na requisição da API, para que ele crie vários produtos de uma vez só. Tá? Então aqui eu tenho 2 produtos. Eu vou dar um vírgula, eu vou adicionar mais um. Ok. Maravilha. Então agora aqui eu tenho 3 produtos. Tá? Tenho 1, 2, 3, que estão dentro de uma lista. Se eu der um teste aqui na API, ó, ele retornou nulo, mas deu sucesso. Se eu vir aqui agora no Supabase, olha só, tá aqui os 3 produtos que nós adicionamos. Nome do produto, né, com dados fixos, que foi o que a gente definiu no nosso body, tá? Só que nós não vamos enviar dados fixos, né? Então eu vou deletar e vou passar a minha variável JSON e vou salvar. Se eu clicar aqui, ele vai dar um erro, tá? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o JSON está vazio, tá? Então a gente precisa preencher essa variável. Então beleza. Agora aqui, nesse botão em salvar no banco de dados, nós vamos fazer uma requisição de API. Tá? Então, add action, backend database, API call. Qual API nós vamos fazer a requisição? É a única que a gente tem, criar documentos em massa. Eu vou até dar um nome para essa ação. Então, criar docs em massa. Ok. Aqui eu tenho uma variável, tá? É a minha variável JSON. Da onde que vai vir esse meu JSON? Ele vai vir do meu page state produtos. Eu vou vir aqui em map list itens, né? Itens, e vou selecionar essa opção aqui, ó, to JSON, tá? E vou confirmar. Maravilha. Tá? Por que JSON? Porque é um formato JSON. O que vai acontecer aqui? O meu data type, que está assim, ele vai ficar naquele formato que eu te mostrei agora recentemente ali na API. Tá? O Flutterflow ele vai formatar os dados que eu tiver aqui em JSON, tá? Que é o que precisa estar lá no... que é o que precisa estar aqui, né? Para enviar no Supabase. Então, perfeito. Depois que eu adicionar esses produtos, eu vou vir em Update Page State e vou limpar esse Page State. Reset Value, né? Vou zerar esse Page State. Maravilha. E aqui eu vou colocar uma mensagem, tá? Vou colocar um show snack bar, e vou colocar produtos adicionados com sucesso. Ok, vamos testar? Então aqui eu vou iniciar uma nova sessão. Ok, então enquanto compilo aqui, vamos recapitular o que a gente acabou de fazer, tá? Deixa eu só esperar ele carregar aqui. Perfeito. Então o que a gente está fazendo aqui? Vamos recapitular. Nós vamos adicionar um produto no nosso page state, tá? Que o nosso page state é do tipo lista de data types. E nós vamos alimentar essa lista de acordo com o que a gente for criando aqui, tá? Nós vamos alimentar.
Depois disso, depois que nós tiver vários produtos nessa lista, nós vamos fazer uma requisição na API. Essa requisição, nós vamos passar todos os produtos que estão na lista do PageState, tá? No formato JSON, que o próprio Flutterflow vai formatar para nós, tá? Depois que nós criarmos, então, esses documentos em massa, nós vamos limpar o PageState, né? Nós vamos resetar a lista e vamos deixar em zero. E vamos mostrar uma mensagem de que os produtos foram adicionados com sucesso. Perfeito? Maravilha, então. E aqui embaixo, nessa lista, né, ele tem que aparecer os produtos que nós adicionamos através daqui ou através desse botão. Perfeito. Compilou então aqui o nosso projeto e vamos lá então. Vamos excluir primeiramente esses 3 produtos, né? Vamos excluir. Ok. Então vamos adicionar aqui os produtos novamente. Aqui ele não atualizou ainda, tá? Agora atualizou. Perfeito. Vamos colocar aqui então um moletom. Este é um moletom. O preço, vamos botar R$ 69,90 e o meu estoque vai ter 5. Adicionar o data type. Perfeito. Agora que eu vou colocar moletom marrom. Este é o moletom marrom. E vai ser R$ 79,90. E vai ter 5 no meu estoque também. Ok, então aqui eu já tenho 2. Vou colocar aqui moletom branco. Este é o moletom branco. Vai ter 10 no estoque. Vai ser R$ 89,90. Perfeito. Então aqui agora eu tenho 3. 3. Vamos colocar mais um. Moletom preto. Este é o moletom preto. Vai ser R$ 99,90. E eu vou ter 15 no meu estoque. Perfeito. Então tem aqui moletom, moletom marrom, moletom branco e moletom preto. Eles ainda não estão no nosso banco de dados. A gente precisa salvar. Então, clicando aqui, ele fez a chamada API e olha só, produtos adicionados com sucesso. E já apareceu aqui na lista de baixo, ó. Moletom, moletom marrom, branco e preto. Se nós formos ver aqui, ele vai aparecer aqui. Então, a gente acabou de criar documentos em massa, ok? Eu não vou entrar na parte de obter os documentos em massa, porque a gente já está obtendo ele aqui, né? Se eu quiser atualizar agora o moletom, vou deixar um estoque de 1 e o preço R$ 9,99, atualizar, ele já atualizou aqui, ó, moletom, quantidade 1, R$ 9,99. Perfeito? Maravilha. O que a gente precisa fazer aqui agora? Tá? A gente já entendeu o que é CRUD, a gente só está aprimorando o nosso conhecimento aqui com a ferramenta. A gente criou documentos em massa. Agora nós precisamos atualizar documentos em massa. Tá? Então, nesse componente, eu vou duplicar. Tá? Vou duplicar esse componente. E aqui eu vou colocar o seguinte: atualizar documentos em massa. Maravilha. Como é que a gente faz então para atualizar documentos em massa? Eu vou criar aqui um AppState, tá? E eu vou colocar aqui IDs, tá? Que vai ser do tipo lista de inteiros. Ok. Maravilha. Eu vou copiar da minha homepage, eu vou copiar essa lista e vou colar aqui. Muito bem, vamos apagar. Na verdade, não. Vamos deixar esses dados aqui por enquanto, tá? E aqui eu vou colocar o seguinte: atualizar produtos. E aqui, excluir produtos. Tá? Isso aqui. O que nós vamos mudar nisso aqui?
nessa ação de atualizar produtos, nós vamos apenas remover o filtro. Se eu remover o filtro, o que vai acontecer? Eu estou dizendo, na minha ação, que eu quero excluir, que eu quero atualizar todas as linhas da tabela produtos. Tá? Por que eu quero atualizar todos? Porque eu não tenho nenhum filtro aqui. Ó. Se eu não tiver nenhum filtro, ele vai entender que são todas as linhas que eu quero atualizar. E que ele fala quais campos eu quero atualizar. Né? No meu caso, eu vou remover o nome, a descrição e a quantidade. Eu vou deixar apenas o preço. Tá? Ou seja, o preço que eu deixar aqui vai ficar igual para todos os produtos. Tá? Vamos dar um instante reload. Mais um aqui. Perfeito. Então tá. Recapitulando, se eu não tiver nenhum filtro, ele vai atualizar todos os produtos da minha tabela produtos. Tá? Vamos chamar de documentos, né? Todos os documentos da minha tabela produtos. Então, ele demora aqui um pouquinho para compilar, mas aqui, compilou. Perfeito. Só que aí a gente tem um problema, tá? Não é bem um problema, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Aqui na nossa homepage, eu vou duplicar este botão, tá? E eu vou tirar essa ação, essa chamada API. E aqui eu vou fazer o seguinte. Atualizar documentos em massa. Ok. E a ação dele vai ser de chamar o componente, né? Componente, atualizar documentos em massa. Aqui a gente tem um parâmetro, tá? A gente precisa remover esse parâmetro. Então aqui em documentos em massa, eu vou remover esse parâmetro. E aí ele vai dar alguns erros, tá? Que seria aqui os valores iniciais, né? Que até então a gente estava trazendo de um único produto. De vários produtos ele não pode permanecer assim, tá? Então eu vou remover. Aqui, perfeito. E aqui na ação ele está dizendo que tem um erro. Tá, é o filtro. Ok, então eu vou dar um instante reload aqui novamente. Aproveitando, nesse botão de excluir produtos, a gente faz a mesma coisa, tá? A gente apenas remove o filtro. Removendo o filtro, ele vai apagar todas as linhas da minha tabela produto. Tanto que nas ações ele já diz, ó, insert row, que seria inserir apenas uma linha, update row e depois tem um S, que significa que você pode atualizar mais de uma linha, tá? Deletar linhas e aqui consultar linhas, tá? Então, lembrando, para remover e atualizar, basta você remover o filtro que ele vai acabar atualizando todos. Tá demorando aqui um pouquinho. Perfeito, carregou aqui. Então, agora nesse botão de atualizar documentos em massa, eu abri aqui, tá? Abri esse componente. Não adianta eu preencher o nome e a descrição, porque na minha ação eu defini que eu quero atualizar apenas o preço, tá? Então, percebe que cada produto tem um preço, correto? Se eu colocar um preço aqui de R$ 9,99, todos os produtos devem ficar com o mesmo preço. Então, atualizar produtos. Vamos ver. Tá. Aqui a gente tem um problema, tá? Aqui o update rows. Tá. Na tabela produtos, por que ele não foi? Atualizar documentos. Preço. Vamos colocar aqui R$ 59,90. Atualizar produtos. Por que ele não foi? Aqui ele atualizou, mas vamos ver. R$ 9,99.
59,99. Tá, vamos entender o porquê que ele não atualizou todos. Então, atualizar produtos, update rows, aqui Supabase, backend database, Supabase, update rows, na tabela produtos, nenhum filtro, e aqui a gente vai atualizar apenas o preço, né? TXT preço. Atualizar classe. Vamos ver se isso aqui ajuda. Dá um instante reload. Perfeito, compilou. Então agora aqui em atualizar documentos em massa, eu vou colocar aqui 5,99 e vamos atualizar produtos. Só que ele não está indo. Por que ele não está indo? Vamos ver se excluir produtos ele exclui. Ele também não está excluindo os produtos, né? Que é bem estranho. Preço. Deixa eu ver. Política de privacidade. A gente tem aqui todos, né? Ó, regras, produtos, public. Ok. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou dar aqui um get schema novamente. Ok. E aqui atualizar documentos em massa. Atualizar produtos. Update rows. Tem um filtro. Deixa eu ver se pelo nome ele vai atualizar. State, nome. Ok. O que é bem estranho, né? Deveria atualizar. 2,99. Vamos ver. Tá, ele não está atualizando. Vamos dar um instant reload aqui. Beleza, compilou. Vamos ver. Agora o nome, né? Vou colocar teste. Aqui, produto teste. Atualizar, ele não está indo. Provavelmente pode ser que seja um bug na Flutterflow, tá? Porque o certo é ele atualizar. Até que se eu clicar aqui, 45,90, na camiseta preta, ele atualiza um produto. Ó, camiseta preta, 45,90. Atualizar documentos em massa, ele deveria atualizar. Mas ele não está indo. Vamos entender aqui o porquê que ele não está indo. Vamos lá. Vamos refazer essas ações. Então, add action, backend database, supabase, update rows. Na tabela produtos, eu vou selecionar o campo preço, que vai vir no meu with state preço. Ok. Depois de atualizar, ele tem que fechar esse componente, né? Fechar. Não tem nenhum filtro, apenas o campo que eu quero atualizar. Perfeito. Vamos ver aqui novamente, instante reload. Maravilha, vamos tentar novamente. Atualizar documentos em massa, preço está 2,90. Atualizar produtos. Pois é, ele não está indo. Vamos fazer o seguinte, então. Eu acho que seja um bug aqui da Flutterflow, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pular para a próxima etapa, tá? Até nós identificar o que houve aqui. Nessa linha, eu vou colocar um widget chamado checkbox. Aqui. Beleza. E eu vou criar um AppState. Já tem aqui o AppState ListID. Tá? ListID. Quando eu clicar nesse checkbox, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar, eu vou atualizar aqui o meu AppState IDs. Eu vou adicionar à lista o ID do meu produto. Ok, vou copiar essa ação e quando eu desativar, eu quero que ele remova da lista o ID do meu produto. Ok. E aqui nesse checkbox em valor inicial,
ele só vai ficar marcado se o AppState IDs contém o ID do meu produto, tá? Contém o ID do meu produto. E aí, no nosso componente atualizar documentos em massa, quando eu clicar aqui em atualizar documentos, eu vou adicionar um filtro, tá? Um filtro. Eu vou filtrar pelo ID que contém, tá? Nós vamos usar essa opção aqui, ó, is contém, tá? Que aí aqui nessa opção a gente pode passar uma lista para cá, uma lista de IDs, tá? Que contém no meu AppState IDs. Então o que vai acontecer? Ao menos o que é para acontecer, né? Eu quero atualizar todas as linhas que estão no meu AppState e eu quero atualizar o campo preço, tá? Então, todas as linhas que contêm o ID que está no AppState serão atualizadas, tá? Se eu tiver, por exemplo, a linha 2 e a linha 4 no meu AppState, aqui linha 2, linha 3 e a linha 4 estiverem no meu AppState, então esses dois serão atualizados, tá? Se a linha 10, 11, 12 e 9 estiverem no meu AppState, todos esses produtos serão atualizados, somente esses, tá? E aqui a gente define quais campos a gente quer atualizar, né? Tanto é que ele fala aqui, ó, add field, se você quer adicionar mais um campo que você queira atualizar. No nosso caso, a gente vai fazer apenas o preço, tá? Então, vamos compilar aqui, esperar a compilação. Perfeito, compilou aqui. E aqui eu tenho os meus produtos, então. Eu quero atualizar a bermuda, calça jeans e moletom marrom. Se eu clicar aqui em atualizar documentos em massa, eu vou mostrar que eu quero atualizar o campo preço para R$18,90. Atualizar produtos e olha só, R$18,90. Ficou a bermuda, a calça jeans e o moletom marrom. Ele atualizou em massa, tá? Se eu adicionar todos, tá? Atualizar documentos em massa, eu vou colocar aqui R$5,99. Atualizar produtos. Perceba que todos os produtos, deu um bug aqui. Perceba que todos os produtos ficaram R$5,99. Por quê? Porque eu selecionei todos eles. Tá? Eu selecionei todos eles. Tá? Então, eu acredito que se remover o filtro aqui, ele era para funcionar. Tá? Ele era para atualizar todos. Por algum motivo desconhecido, ele acabou não atualizando. Tá? Eu recomendo que você publique na web ou baixe o APK só para ver, tá? Se ele vai funcionar ou não. E que ele compilou do nada. Então, vamos ver aqui. Se eu clicar em atualizar camiseta preta e bermuda e calça jeans, eu quero botar por R$25,90. Atualizar produtos. Esses três são por R$25,90. Vamos fazer um teste aqui agora, removendo o filtro. Que se remover o filtro, ele tem que atualizar todos, né? Isso que deveria funcionar, né? Perfeito. No excluir produtos, a gente tem nenhum filtro, tá? No excluir produtos, nós vamos adicionar o filtro, tá? Vai ser pelo ID. A mesma coisa que a gente fez no atualizar, tá? É onde contém. O in significa uma lista, né? É onde contém essa lista, tá? Contém no nosso AppState IDs. Ok, então nós vamos excluir todos os produtos que estão no nosso AppState. A mesma coisa que a gente fez no atualizar produtos. Perfeito? Perfeito, compilou aqui então. Vamos atualizar documentos em massa agora, sem o filtro, tá? Sem o filtro. Então eu quero que todos tenham R$10,90. Pois é, eu tô achando que, vamos ver. Eu tô achando que essa função aqui, sem o filtro, ela está dando algum problema, tá? Porque eu uso
aliás, né, em vários projetos, essa função de atualizar várias linhas, tá? Sem adicionar filtro. Então, eu acredito que no momento esteja dando um bug na Flutterflow. Tá? Você pode talvez publicar na web ou baixar o APK para ver se realmente vai funcionar ou se não vai funcionar, tá? Com os filtros, ele funcionou perfeitamente, tá? Com os filtros funcionou perfeitamente. Vamos ver como que a gente deixou aqui em excluir produto. Nós temos os filtros. Tá, então a gente criou documentos em massa, atualizamos documentos em massa e agora a gente vai excluir documentos em massa. Lembrando que a gente precisa adicionar quais produtos a gente quer, né? Então vamos selecionar todos que custam R$ 5,99, são 4. Vou clicar aqui e vou excluir produtos. E olha só, ele excluiu todos os produtos. Perfeito? Então, a gente criou documento único, nós criamos documentos em massa, nós obtemos esses documentos, né, para fazer a leitura, nós deletamos, nós atualizamos documentos em massa, documentos em específicos, né, a gente seleciona e escolhe quais a gente quer atualizar, e nós deletamos documentos em massa também, tá? A questão de... Deixa eu remover aqui esse filtro para ver se ele deleta todos os documentos sem ter a opção de filtro, tá? Que a princípio é para estar funcionando. Talvez eu dê azar, né, no momento de gravar esse vídeo, que essa função simplesmente não está funcionando, tá? Mas ela funciona, tá? Ela funciona. Então vamos atualizar documentos, vamos excluir produtos. Sem o filtro ele não está funcionando. Pode ter sido talvez uma atualização que eu não tenha percebido, né? De que talvez eles tenham removido essa função, né? Mas que é estranho, tá? Que é estranho. Pois eu uso, a princípio, essa função assim de atualizar em massa, sem filtros, tá? Tanto que eu ensinei lá na Flowmaster Academy e deu super certo. Então eu acredito que seja apenas um bug que deu aqui quando eu fui gravar esse projeto. Perfeito? Então é isso. Espero que você tenha gostado. A gente aprendeu CRUD na prática, né? Criar, ler, atualizar e deletar, que é o que compõe, né, um aplicativo. Se nós vemos aqui, realmente, né, se a gente quiser adicionar um produto, a gente cria, a gente atualiza, a gente deleta. Então assim a gente vai manipulando os dados da nossa aplicação. Perfeito? Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, comente aqui abaixo, tá? Convido você a fazer parte da Flowmaster Academy, o link está aqui na descrição do grupo, e também para participar do meu grupo no WhatsApp, clicando no link que está aqui na descrição também, perfeito? E aí você entra no grupo, você vai ver meu contato, você pode estar me chamando no privado também para nós bater um papo, perfeito? Então é isso, espero que você tenha gostado e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.